Olá pessoal, hoje inaugurando o quadro Homens de Virtude e também pensando o que o mundo está sofrendo, enfrentando, que a sociedade está vivenciando atualmente, que é a pandemia ocasionada pelo Covid-19, ou melhor dizendo, o coronavírus. Eu quero apresentar um homem, essa figura até um pouco diferente para os dias de hoje. Com certeza tem homens assim, mas a gente não vê muito por aí. Um homem que foi médico, um homem que foi cientista, um bioquímico, um homem que foi também um professor universitário. É um homem da ciência, mas não só da ciência. E vocês vão saber por quê. Então eu quero falar desse médico, desse doutor, pensando em tantos doutores, enfermeiros, homens da saúde que está nessa batalha de frente da guerra, lutando contra essa doença. Então eu quero apresentar a vocês Giuseppe Mascati, ou melhor, para o nosso Brasil, José Moscati. Filho de Francesco Moscati e Rosa de Luca, nasceu no dia 25 de julho de 1888, é o sétimo de 9 filhos. Moscati presenciou seu irmão, Alberto, sofreu uma queda de cavalo. E vendo os médicos cuidando, ele teve um traumatismo craniano. E vendo o cuidado, todo o carinho, a proteção, todo o cuidado, aparato que os médicos tiveram com seu irmão, ele começou a desejar, a pensar e a sonhar em ser médico. E assim, depois de terminar os estudos primários, ele entra para a faculdade de medicina, em Nápoles, eu acho. Então lá ele estuda e termina a faculdade e começa a cuidar do povo. Ele não tinha distinção de classe social, ele cuidava de todos, pobre, rico, cuidava de todos. Mas o que ele mais amava, o que ele mais preferia, era cuidar dos mais pobres. Por isso que depois que morre, o povo já dá um título para ele, como o pai dos pobres. Não é um título político, é um título de amor, o pai dos pobres. Das curiosidades que eu posso trazer para vocês, é isso, que naquela época não tinha o SUS, não tinha o tratamento gratuito da saúde. Ele, vindo de uma família nobre também, ele não queria dinheiro. Vindo dos pobres, ele não queria dinheiro. Que os pobres de ontem é diferente dos pobres de hoje. Muitos viviam na miséria, miséria mesmo. Quem era pobre mesmo. E muitas das vezes o enfermo, aquele que estava acamado, ou então que estava com alguma suspeita de alguma coisa, precisava de alguns cuidados, remédio, e muitas das vezes não tinha nem o que comer. Então ele pagava do próprio dinheiro para alimentar aquele povo, aquela pessoa, aquele paciente, e custear os remédios. Esse era o doutor Moscati. Ele também, uma curiosidade assim também, que muitos não sabem, e eu falei de fé, ele era um homem de fé, mas também era um homem da ciência, e muitos não sabem, ele foi um dos primeiros, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros a estudar e aplicar insulina
aquelas pessoas que tinha a doença de diabetes. Sua mãe era diabética. Então ele foi um dos primeiros. Então era um médico importante de lá, de Nápoles. Tinha tinha preparo, era inteligente. Então era um ótimo médico. Que todo mundo queria ele como médico. Então esse era o doutor. E outra coisa também, falando de pandemia, ele não viveu, não infantou essa é, proporção da doença, pandemia, mas viveu um tempo de epidemia. José de Moscati ele viveu um tempo de epidemia. A Itália sofreu com a epidemia da cólera e ele foi para frente. Ele foi enfrentar essa doença, curar de muitos enfermos, tratar de muitos enfermos. E também, em sua época, ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Quantos soldados feridos, quantos soldados ficaram sem nada, e ele foi também cuidar deles. Olha esse homem, um homem da caridade, além da caridade, do amor, porque ele não só dava o alimento, não só cuidava, dava o medicamento para quem precisava. Ele ouvia com muita atenção. Ele amava a pessoa. Ele, se fosse necessário, ele abraçava. Ele era um homem simples, né, nessa situação. Tinha posses, tem uma família nobre, sua mãe era de uma grande, de uma linhagem de nobreza. Mas vocês não sei se vocês sabem, ele morreu pobre. Muitas das vezes por pagar tantos alimentos né, e medicamentos, não tinha mais não tinha mais dinheiro. Então ele vendia um quadro, vendia alguma peça ali da sua casa para render dinheiro para custear os mais pobres que precisavam de alimento, de medicamento. Que homem, que exemplo de médico. E muitos dos médicos deveriam se espelhar nele. Um homem de caridade, de fé, de esperança. E antes dele ele ir ao médico, quer dizer, antes dele ir ao trabalho, atender seus pacientes, ele acordava muito cedo. Para quê? Para ir à missa, agradecer, pedir, ofertar os seus enfermos no altar do Senhor em oração. Para, antes de examinar um paciente, antes de aplicar alguma coisa, ele pedia a Deus, ele conversava com Deus, se colocava na presença do Senhor. Isso não só falo de médico, um grande homem. Muitas das vezes a gente não faz isso. Nós, até pessoas que são religiosas, muitas das vezes não faz isso. E ele era um homem que se colocava antes de todo o seu trabalho profissional, sua rotina, ele se colocava na presença, se apresentava tudo para o Senhor. É isso, é aquilo. Fulano está acontecendo isso com fulano, eu estou com um enfermo assim. Que homem, que inspiração, que homem de virtude. E para terminar, né, eu quero falar, para tu ver, até na morte dele foi um exemplo. Ele acordou, foi à missa. Ele ia à missa todos os dias, era um homem da missa todos os dias. Ele acordou de manhã, foi à missa e foi para o hospital. Foi trabalhar para o hospital. E chegava muitos pacientes, muitos,
Ele cuidou de todos que vinham. Todos que vinham. E depois de atender tantos, ainda uma fila enorme atendendo, ele foi sentar na sua poltrona e foi descansar. Foi descansar na sua poltrona. E nesse descanso, ele descansou. E no dia 12 de abril, que foi esse dia, em sua poltrona, 12 de abril de 1927, ele falece sentado em seu escritório. Esse é o nosso homem de virtude. Esse é o homem que devemos, médicos e até nós, simples pessoas, devemos nos inspirar a confiança que ele tinha e a caridade que ele praticava. Esse é o nosso homem de virtude, São José de Moscati, que foi canonizado no dia 26 de outubro de 1976 pelo Papa São João Paulo II e se tornou, além do pai dos pobres e médico dos pobres, o padroeiro dos patologistas.